estou tendo o privilégio de estar participando deste culto com vocês. Quero trazer hoje uma pequena reflexão, e esperando que esta reflexão possa nos ajudar na nossa vida cristã. E dentro da vida cristã, nós temos o que chamamos de expectativa e realidade. Como lidar com isso? E dentro dessa ideia, lembrei de algo que aconteceu há muitos anos atrás, lá na minha juventude, quando minha mãe pediu para eu ir no supermercado buscar uma lista de coisas. E eu fui naquela caminhada, chegando ao supermercado, entrando, passei pela padaria e estava caminhando reto, mas de repente meus olhos foram desviados por uma bandejinha de broas que pareciam estar tão bonitas assim. Eu conseguia sentir o cheirinho delas, mas eu estava com dinheiro contado e não podia fazer aquela compra. Aí fiz as compras da minha mãe, voltei para casa, pedi dinheiro e voltei lá no supermercado. E comprei. Peguei a bandejinha com 6 broas, umas munaias, umas belas broas, e fui para a fila. E na fila eu já ficava pensando, essas broas estão muito boas, eu vou fazer um café quando chegar em casa e vou absorver cada uma delas. E ali na fila já pensei em abrir o pacote antes de passar do caixa, mas aquele senso de que isso não seria correto me fez segurar. Mas o café já não consegui segurar. No caminho para casa, numa caminhada de uns 5, 10 minutos, eu já abri aquele pacote ali, peguei aquela broa e mordi. E comecei. Olhei para o pacote e comecei a mastigar mais um pouco. E vi que não tinha gosto. Ela simplesmente não tinha gosto e não se desmanchava. Eu achei muito interessante isso e meio que frustrado, mas como uma broa tão bonita, parecia tão apetitosa, eu imaginei sentir o cheiro dela e nada. Que frustração. Que dinheiro mais mal empregado que eu fiz. Porque aquelas broas ali me causaram até um certo receio de tão logo querer esse tipo de coisa, que passaram muitos tempos, anos, para eu voltar a gostar de broa. Até recentemente a minha mãe fez umas, agora essa semana, e eu já comi e lembrei da história. Mas essas estavam boas, tá, mãe? Essas estavam jóia. Mas assim, irmãos, é a nossa vida também que a gente tem, onde a gente prova outras broas, outras situações que a gente passa pela vida. Algumas expectativas que a gente tem e que se realizam e são jóia, e outras nos frustram. Assim também, ao longo da nossa existência, em algum momento a gente foi apresentado a Deus, foi apresentado à igreja. E Deus, no seu plano de nos aproximar com Ele, nos recebe, como, por exemplo, lá em Efésios 2 diz, vocês viviam mortos em seus pecados, nas suas transgressões, e vocês viviam de qualquer maneira, faziam qualquer expectativa, faziam qualquer plano. Mas Deus, mesmo assim, amou cada um de vocês. Deus, todavia, é rico em misericórdia, capaz de dar de sua misericórdia para cada um de nós. Tanto é que nos deu Cristo, quando a gente ainda estava mortos em nossas transgressões. Também ele já lá no Salmo nos fala que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. E isso a gente é seguidamente lembrado, seguidamente nos colocam neste rumo de apresentação, de aproximação junto a Deus. Quero contar também uma experiência junto ao meu falecido sogro, que, alguns sabem, ele era agricultor. Criava pato, galinha, porco,
cavalo, vaca e ovelha. E algumas vezes, aos finais de semana, que era o tempo que eu tinha, sempre morando na cidade e ele no interior, alguns fins de semana nós íamos para lá e caminhando pelo campo, fazendo alguma atividade, certa vez ele me disse, sabe, Regis, que para animais grandes como cavalos, bois, 4 cordas de arame são suficientes, já seguram o animal. Mas para a ovelha, esse animalzinho doce, tranquilo, inofensivo, precisam 7 cordas. São necessárias 7 cordas para tentar detê-las, porque elas são danadinhas, elas precisam estar sempre comendo, são ruminantes, e nisso vão buscando pasto em tudo que é canto, e chegam na cerca, e chamam as outras ovelhas, e olha aqui, amigas, venham ver, não é que é verdade, a grama do vizinho é mais verde, vamos lá. E é isso que elas fazem. Elas acabam achando uma brecha na cerca e passam lá para o campo do vizinho. Bom, o próprio Jesus foi chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Numa certa analogia, o próprio Jesus passou a cerca, que ele estava na tranquilidade lá do céu, mas passou por um motivo. Entrou num terreno perigoso, chamado mundo, com um motivo muito específico. Ele arriscou a sua pele por uma razão muito especial, a pedido de seu Pai, para tirar o pecado do mundo. Da mesma forma, nós também somos comparados a ovelhas. E temos na tranquilidade da fé saber que Ele nos conhece como ovelhas e cada uma pelo seu próprio nome. E é neste ponto, irmãos, que eu quero chegar junto a vocês. Para que a gente saiba que, como ovelhas, nós também temos a cerca. Temos o limitador que deve nortear a nossa vida. Deve nortear as nossas expectativas. E como nós devemos lidar com esses sentimentos? Porque nós temos planos. Como não ter planos na nossa vida? Como não querer conquistar algo? Como não querer realizar algo? Façamos isso, mas dentro do limitador da cerca de 7 arames. Assim como existe a cerca, esta que me refiro, é mais ou menos como que ter a ideia de um caminhoneiro. De tempos em tempos, ele desce do seu caminhão, pega o martelinho e bate nos pneus. Ele bate para ver que os pneus estejam bons, para ver que não haja nenhum pneu furado, nenhum pneu murcho, fora de calibragem, rasgado. E isso também nós devemos fazer. Devemos chegar na cerca e ver se os arames estão firmes, estão todos tensionados, se não há nenhum moirão frouxo, porque às vezes os animais grandes, os cavalos, os bois, têm o costume de se coçar na cerca. Vão coçando, a gente pensa que é só se coçar, mas eu acredito que eles estejam ali se coçando e tensionando a cerca. Quem sabe essa cerca cai, quem sabe essa cerca me dá a chance de eu passar para o lado de lá, na graminha que está mais verde. É uma expectativa que também pode acontecer com cada um de nós. É uma situação que às vezes nós chegamos bem no limitador, bem próximo da cerca ali e espiamos para o lado de lá, naquilo que talvez seja um ponto fraco que tenhamos, um ponto onde nós deveremos redobrar a nossa atenção. E quais são as 7 cordas que o nosso Pai colocou para que a gente venha a tratar como algo, um checklist, algo que a gente possa fazer a nossa conferência de que está tudo bem? Dentro dessa expectativa e realidade que temos na nossa vida, as 7 cordas, para mim, serão umas. E para vocês, possivelmente serão umas e outras. Ou seja, não serão exatamente as 7. E não quer dizer que sejam o número exato de 7. Poderão ser 10, poderão ser 5. Mas a ideia que eu quero passar para todos nós
é que devemos reconhecer a necessidade da existência desta cerca, como algo para o nosso bem, como algo para nos trazer no caminho que devemos seguir. Por exemplo, para uns a briga com a balança é uma realidade. Já outros precisam ser lembrados que precisam comer alguma coisa para se manter em pé. Para uns, acordar à noite, a primeira coisa que ele pensa é numa geladeira. Olha, o que será que tem lá? Outros nem estão aí. Não passa pela cabeça deles a ideia de fazer uma visita na cozinha. Existe até um hino lá do tempo da criança que eu vou fazer uma pequena adaptação, não vou cantar, mas vou dizer assim: cuidado, mãozinha, o que toca. Cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, boca, tudo que fala, porque isso mostra quem é você. É dentro dessa ideia, irmãos, que nós devemos permear, fazer os nossos pensamentos andarem. Já que muitos de nós não nascemos em berço cristão. Muitos de nós conhecemos a palavra como ela deve ser conhecida já na sua fase de jovem ou adulto. E dentro disso, muitos de nós também viemos de já linhas assim, não de catolicismo, não de espiritismo, viemos do próprio mundo evangélico. Mas, dentro dessa realidade, palavras como cura, milagre, prosperidade, promessa, adquiriram um sentido, um significado mais rentável, mais chamativo do que aquele que originalmente nós reconhecemos na palavra de Deus. Eu não quero entrar em detalhes, mas eu gostaria de dizer apenas um exemplo que eu vivenciei. Eu, assistindo a um programa de televisão de um pastor, ou pregador, muito famoso da atualidade, mas bem famoso mesmo. E ele falou algo assim que me deixou estarrecido. Ele, justamente nessa parte que eu peguei da pregação dele, ele dizia mais ou menos assim: irmãos, ele dizia, se vocês forem fiéis a Deus, se vocês não falharem com Deus, principalmente com a coleta de vocês, se vocês forem aqueles doadores fiéis, vocês poderão exigir de Deus a promessa. Vocês poderão exigir de Deus a bênção. É só vocês serem fiéis com a coleta e Deus vai ser fiel com a bênção para vocês. Acreditem, irmãos, eu não estou inventando. Talvez textualmente ele não tenha dito isso, mas com esta ideia, exatamente com esta ideia, ele convidava aos seus fiéis a desafiarem Deus. Segundo ele, baseado na Bíblia. Como pode isso? Mas acreditem, infelizmente, muitos e muitos e muitos seguem essa ideia. Tanto que essa igreja, que eu não vou aqui fazer propaganda, tem uma numerosa quantidade de seguidores. E penso que esses seguidores estão a ela ligados não pelo motivo correto, não para agradecer a Deus por ter mostrado esse plano de salvação, mas estão lá para verem os seus próprios desejos, as suas próprias expectativas realizadas. Como que cobrando de Deus, Deus me dá aí a bênção. Com que coragem, irmãos? Com que coragem nós poderíamos fazer isso? Não há como fazer isso. Não é assim que aprendemos de Deus. Claro que neste pouco espaço de tempo não vai ser possível entrar em muitos detalhes, muitos itens que comporiam a nossa lista de uma boa cerca. Mas eu escolhi, irmãos, e convido a vocês a abrirem em Romanos 12. Romanos 12
para ajudar a conferir a nossa cerca. Como falei, como o caminhoneiro faz com os pneus, nós também podemos tensionar esta cerca e ver como ela está funcionando, se ela está bem firme. E é claro, irmãos, que eu estou fazendo aqui uma alegoria, estou fazendo aqui como que uma parábola, um modo de expressão figurada, porque na realidade sabemos que a função de conferir a cerca, se ela está boa, não é da ovelha, e sim do pastor. Mas Romanos 12 irá nos auxiliar a criar boas expectativas dentro do padrão bíblico de paz e contentamento. Vamos ler a partir do versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Quando a palavra fala aqui em culto racional, gostaria de trazer para nós o aspecto de que, não só agora, nesse domingo, nesse momento que estamos aqui reunidos, é o nosso culto. Nós, de segunda-feira até a próxima segunda-feira e até a próxima segunda-feira, somos cristãos e devemos ter uma conexão com o nosso Deus. Devemos estar ligados a Ele. Não podemos imaginar nunca que, domingo, quase 9 horas, vou ligar o meu botãozinho de cristão e vou lá participar. Não é assim, irmãos. Se pensamos de alguma forma parecida com esta, estamos abrindo mão de uma grande vida cristã prazerosa, onde o retorno, o convívio do ambiente chamado igreja, do ambiente chamado cristianismo, é muito mais do que participar meramente com hora marcada de algumas reuniões. No versículo 2, não se amoldem ao padrão deste mundo. Como eu falei, devido à nossa origem não ter sido já desde o berço como cristãos na igreja verdadeira, nós recebemos muitas influências e muita tendência a que se amoldemos aos padrões que estão por aí. As palavras de ordem da moda, mesmo no mundo religioso. Muito cuidado, irmão, muita atenção com isso para, mais uma vez, não criar falsas expectativas. Quando, por exemplo, algumas situações se diz, eu te repreendo, doença, mal, perigo, foge daqui, como se eu fosse, ou na minha mão estivesse o grande poder de que isso acontecesse. Não é assim também que digo, né, que nós aprendemos da palavra de Deus. Ainda no versículo 2 diz, transformem-se pela renovação de sua mente. Com isto digo, irmão, sempre é tempo de mudar. Sempre é tempo de mudar. De preferência que seja para mudar para melhor. Claro que todos nós queremos mudar para melhor. E aí está no amanhecer de cada novo dia, quando a palavra de Deus diz que a cada manhã as misericórdias de Deus se renovam. Aproveite esta oportunidade para ver uma nova perspectiva na sua vida. Para que sejam capazes, ainda na parte terceira do versículo 2, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só, irmãos, que maravilha poder experimentar, não só de ouvir falar, mas de ser atuante, ser o personagem atuante daquela situação boa e prazerosa, ou seja, qual ela for. Porque, como Paulo mesmo diz, lá em Filipenses 4, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a estar bem alimentado, como aprendi a estar bem quando estou com fome. Aprendi a estar bem quando estou com tudo tranquilo, tudo certo, como também estou bem quando estou passando por alguma necessidade. E, é claro, é natural, tanto é que a palavra diz, aprendi o segredo. Ou seja, não é algo fácil, não é uma receita simples de agregar 2, 3 ingredientes. É claro que não, é um segredo. Mas o que a gente não faz para descobrir um bom segredo?
Está aqui nessas folhas representadas por esta Bíblia escrita. Então, quanto mais nós folhearmos, lermos, meditarmos, mais nós vamos compreender como funcionam as coisas. E que isso possa ser uma realidade dentro de cada um de nós. E a partir do versículo 3, ele fala para nós assim, em Romanos 12. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé. Medida da fé. Equilibrado. A junção desses dois termos, equilíbrio e fé. Dois principais ingredientes para que as nossas expectativas não sejam frustradas. Quando a gente tem a ideia de equilíbrio, me vem a ideia de balança. Antigamente, hoje é tudo digital, mas antigamente tinha algo como aqueles pesos, onde se colocava o produto de um lado e do outro lado o peso equivalente, de meio quilo, 1 quilo, 2 quilos, 5 quilos. E assim ia regulando até dar o equilíbrio na balança, onde os números ali representados diriam, ó, agora está equilibrado. Ou seja, dentro dos nossos planos, dos nossos sonhos, regados com a fé, nós podemos traçar ideais, traçar expectativas e ir acompanhando, ir dosando. Ou seja, não é algo que a gente larga assim. Tudo que a gente faz, nem tudo funciona como a semente que os passarinhos comem e depois jogam a semente fora daquele fruto e aí nasce uma planta baseada naquilo que ele largou. Muitas das coisas precisam ser planejadas, estudadas como uma receita. E aqui está sendo dada para nós uma ideia de como deve ser composta essa receita. Versículo 4. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formados um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Versículo 12. Alegre-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. O que eu quero dizer com isso? O que a passagem quer dizer com isso? Exerça seu dom, meu irmão. Faça parte da igreja. Viva a igreja. Como disse mais uma vez, não seja a igreja só no domingo às 9 da manhã. Não seja só igreja no meio da semana, naquele horário que está determinado para fazer uma reunião ou duas. Viva a igreja. Conheça seus irmãos. Participe da comunidade cristã a qual você está inserido. Vá na casa, visite seu irmão. Receba seu irmão na sua casa. Claro, quando for possível, quando tudo isso passar. E vai passar. Temos esta fé que vai passar. Está demorando? Espera mais um pouquinho. É necessário que a gente espere. Mas mais um motivo ainda você vai ter, quando tudo isso passar, você vai ter ali uma lista de irmãos que você vai querer visitar e receber na sua casa. É importante, irmãos, esse convívio fora do prédio da Rua Jaiminho. É muito bom o prédio de vocês. Vocês são abençoados pela estrutura que vocês têm. E é preciso que ali também haja, obviamente, vida, haja atividade, confraternização, tudo isso. Mas é importante também que, paralelamente a este convívio, lá na Rua Jaiminho, também haja focos de reunião amorosa, calorosa, nos endereços de tantos outros lugares onde vocês residem. Abra sua casa, seja hospitaleiro, como a própria palavra fala aqui, logo mais adiante. Passemos ao versículo 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Olha esse arame, essa cerca,
fazer todo o possível para viver em paz com os outros. A coisa mais fácil é só dizer sim para tudo? Não, grande engano. Nem dizendo só sim para tudo significa que a gente vai ter paz. A paz, ela vai sendo conquistada, meus amados irmãos, ao longo da experiência, ao longo das diferentes formas de pensar que as outras pessoas têm, mas o nosso norte, o nosso regulador, o nosso limitador, é que vai nos levar a uma situação que a gente vai poder dizer como o salmista, lá em Salmo 4. Em paz me deito e logo durmo, pois tu, Senhor, é a minha segurança. Irmãos, não importa como é o seu dia. Digo que não importa não porque não tenha valor, mas porque reconheço que cada um tem uma espécie de passar o dia, outras necessidades, uns estão trabalhando em casa, outros estão trabalhando na rua, outros não estão trabalhando, outros têm filhos para cuidar, outros não têm. Nesse sentido, não importa, com muitas tarefas ou poucas tarefas, que o nosso desejo chega ao ponto da hora de deitar, que a gente possa pensar no nosso travesseiro como um grande amigo, como um grande momento de relaxamento, de paz, sossego e contentamento. Que a gente possa repetir como salmista: em paz me deito e logo durmo. Que maravilha! Como é bom ter esse sentimento de que passamos o nosso dia com ou sem tribulações. Porque não há promessa, irmãos, que a gente não vai ter tribulação. É claro que a gente vai ter aflições, é claro que nós vamos ter problemas. E vamos precisar aprender a lidar com cada um deles. Com força, com galhardia, de cabeça erguida. Porque sabemos que não estamos sozinhos, estamos bem acompanhados, irmãos. Temos a certeza de que nosso Deus, nosso Pai, está conosco, nos dando apoio, nos auxiliando para ter a melhor solução para cada situação que se apresente, quer seja pequena ou mais complicada. Temos fé, foco e esperança nisso. Ouvi dizer, irmãos, que em chinês a palavra crise quer dizer duas outras. Quer dizer perigo, mas oportunidade. Nós temos já visto o quanto de crise estamos vivendo, não só aqui no Brasil, como todo mundo, né, bem conhecido aí nos meios de comunicação. E temos já acompanhado, às vezes um pouco até demais, nos deixando um tanto quanto apreensivos a parte da palavra que diz perigo. Os números assustam, números feios, crescendo cada vez mais. É vaga de UTI, é gente infectada, gente que infelizmente partiu. Agora eu convido, irmãos, a gente também ver e aproveitar esse tempo que a gente não sabe o quanto ainda vai durar, a não focar só no perigo, a não focar só nos números assustadores. Vamos focar nas oportunidades. Deus está nos dando, de uma maneira que talvez nós não tenhamos planejado, tempo a mais. E isso é fato. E isso a gente precisa reconhecer. Temos tempo a mais. Mesmo nós que estamos trabalhando fora, como é o meu caso, temos tido mais oportunidade de estar em casa. Porque não importa o carro que tenhamos na garagem, ele está ali na garagem por mais tempo. Não importa na cidade onde vivemos, o quanto de lugares nós podemos ir passear, comprar coisas, resolver assuntos. Tudo isso está acontecendo de uma forma mais pausada. Para muitos lugares precisamos agendar para ir, não é só programar e bater a porta e ir. Não, precisamos agendar. Então, vamos focar, irmãos, nas oportunidades que agora também surgem. Não vamos fazer do nosso dia um dia de marasmo, um dia de apatia, um dia sonolento, um dia desesperançoso. Não, de forma alguma. O nosso dia precisa ser um dia para frente. Mais uma vez digo a cada um de vocês, e digo para mim mesmo, a cada manhã as misericórdias de Deus se renovam. E o meu desejo é que para todos nós também se renove na sua vida.
no seu dia a dia, para que ele seja um dia melhor, para que no fim o travesseiro esteja esperando por você. E que você não tenha medo de ir ter um encontro com ele. Faça planos. Organize o seu dia. Crie boas e realizáveis expectativas. Ore mais. Converse mais com Deus. Tire aquela ideia, não, eu vou orar com Deus só em horários pré-estabelecidos. Deus está ao nosso dispor, mesmo Ele sendo o nosso Pai, nosso Mestre, Todo-Poderoso, Ele é carregado de uma peculiaridade incrível de estar sempre ao nosso dispor. Então não tem hora para falar com Deus. Não é antes do café ou depois do café, não é antes do almoço ou depois do almoço, não é antes de dormir apenas. É em qualquer momento. É durante o seu dia, é durante o momento que você estiver lá desempenhando a sua tarefa. Dá uma palavrinha com Deus. Oh, meu Deus, não precisa ser uma longa oração. Obrigado, meu Deus, por estar me acompanhando nesta manhã maravilhosa. Obrigado, meu Deus, por me ajudar a resolver este ou aquele problema no meu serviço, ou este ou aquele problema na minha casa. Enfim, temos inúmeros motivos para conversar com Deus. Podemos também ver o que Deus tem para nós, que está a dizer para cada um de nós através da sua palavra. Folheie mais a palavra de Deus. Se dedique mais a ler a Bíblia e a meditar nela, irmãos. Uma vez, um professor disse para um aluno que estava tirando cópias da matéria que ele precisava para estudar para a prova, e o professor passou lá para tirar cópias de uma outra coisa, e o professor foi questionado por esse aluno. Professor, eu estou aqui tirando xerox, tanta coisa, me ajuda um pouco, o que vai cair? Vai estar muito difícil a prova agora? E o professor respondeu, eu vou te dizer uma coisa que tu vai achar que eu estou debochando ou brincando de ti. Mas não é. Acredite, eu não estou brincando, não estou debochando. Quanto mais você estudar para a prova, mais você vai achar a prova fácil. E esta realidade também a gente pode encontrar na palavra de Deus. Às vezes nós nos deparamos com tanta angústia, tanta situação, o que eu faço agora? O porquê que isso está acontecendo? Mas sequer às vezes conhecemos o que os textos bíblicos dizem para nós a respeito. É claro que tudo vai ser uma incógnita. É claro que tudo vai ficar difícil. Mas na medida em que eu me intero do assunto, me intero da forma de Deus pensar, porque Ele está ali expondo para nós. Quanto mais eu fizer isso, mais eu vou ter a compreensão do que está acontecendo. E mesmo que eu não tenha compreensão, irmãos, eu vou saber que quem precisa compreender sabe que é o Deus. Eu sou um agente que precisa estar participando com ou sem o conhecimento disso, mas eu estou tranquilo. Volte à Bíblia. Gaste tempo com ela. Gaste é uma forma de expressão, porque você não gasta, você investe o seu tempo para que ela de fato seja lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu agradeço, irmãos, por esta oportunidade de estar compartilhando com vocês neste culto de adoração, junto aos irmãos queridos de Guarulhos. Deixo o apelo para que fiquemos firmes, resistamos. Logo isto vai passar. E deixo aqui uma expectativa, que a gente possa se encontrar logo, presencialmente, aí em Guarulhos, onde a gente vai poder trocar um grande abraço, matando as saudades e conhecendo novos irmãos. Que Deus abençoe a cada um de nós, abençoe a igreja aí em Guarulhos, abençoe todos os irmãos. Muito obrigado.